Pode tomar o teu lugar. Hoje eu queria chamar aqui a minha esposa que vai ministrar a palavra hoje. Amém. Glória a Deus. Se é para Jesus, podia ser melhor, não podia? Obrigado, Senhor, pela vida, pela presença, pela oportunidade. Glória a Deus. Glória a Deus, povo amado. Quem está feliz de estar na casa do Senhor, dá um glória a Deus aí. Como é bom a presença de Deus, né? Deus é maravilhoso e Ele tem coisas para falar conosco hoje. Você crê nisso? Eu creio que Deus é poderoso e Ele usa quem Ele quer, como Ele quer, faz do jeito que Ele quer, porque só Ele tem o poder de alcançar os corações. Amém, queridos? Glória a Deus pela vida de vocês. E eu creio que Deus vai falar poderosamente com você hoje, assim como Ele está falando comigo, desde que Ele me deu essa palavra. Amém? Fecha os teus olhos aí, baixa a tua cabeça. Espírito Santo, toma o teu lugar sobre as nossas vidas. Espírito Santo, só Tu tens poder para ministrar, para capacitar, para ensinar o Teu povo. Nós Te pedimos em nome de Jesus, ó Pai. A liberdade agora, toca o Teu povo, que o poder do Teu Espírito se manifeste no nosso meio, em nome de Jesus. Que o Senhor, Pai, faça aquilo que o Senhor deseja para esta noite, para esse momento, Senhor. Que o Senhor traga, Pai, agora, nós trazemos à existência tudo aquilo que o Senhor liberou nos céus e sobre a terra, em nome de Jesus. Nós declaramos, Senhor, esse lugar selado com o Teu sangue, em nome de Jesus, Pai. Tudo aquilo, Pai, que tem tapado os nossos ouvidos, Senhor, nós declaramos agora que bate em retirada em nome de Jesus. Nós declaramos, Pai, que tudo que não confessa Jesus Cristo agora, nós repreendemos no nome de Jesus e declaramos, Pai, que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Em nome de Jesus nós declaramos, Pai, toma a frente de todas as coisas. Eu tenho apenas, Senhor, aqui os 5 pães e os 2 peixes. É Tu que multiplica, Senhor. É Tu que faz a obra. Só Tu tem poder para fazer. E eu creio em nome de Jesus, em tudo aquilo que o Senhor vai fazer, Pai. Eu creio em tudo aquilo que o Senhor já declarou sobre cada um dos Teus filhos. Eu creio, Senhor, em prisões sendo quebradas, destruídas, Pai. Eu creio, Senhor, em nome de Jesus, onde os olhos dos Teus filhos são iluminados no pleno conhecimento de quem Jesus é. Eu creio, Senhor, que nós vamos mergulhar profundo e ainda mais, Senhor, Pai, vivermos a dimensão do Teu Espírito, sermos revestidos de poder, Pai, podermos, Pai, exercer tudo aquilo que o Senhor nos deu. Eu já declaro isso sobre a Tua igreja em nome de Jesus, Senhor, que Teu poder e a Tua obra, Pai, a Tua vontade se cumpra no nosso meio. Assim nós declaramos, já Te agradecemos pela Tua presença no nosso meio, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, pode aplaudir Jesus, Ele é digno do Teu aplauso. Glória Te damos, Jesus. Um dia que o Jeff estava preparando, ministrando, eu fui para o meu quarto, fechei a porta, assim como diz a palavra de Deus. E o Senhor falou muitas coisas ali comigo e me deu essa palavra. Diante de orações ali que eu estava clamando, o Senhor foi trazendo o que o Senhor gostaria que eu passasse para a igreja, que eu falasse com o seu povo. E eu queria que você estivesse atento àquilo que Deus tem para você, querida. Porque muitas vezes nós andamos distraídos daquilo que Deus tem para realizar nas nossas vidas, andamos distraídos, continuamos fazendo o automático nas nossas vidas, andamos no automático. E muitas vezes estamos nos distraindo com as coisas, nos distraindo com as comunicações ali, o celular, estamos nos distraindo com as coisas que estão acontecendo ao nosso redor e não ouvimos a voz de Deus. E muitas vezes, é isso que acontece, sabe que o Senhor falou comigo, que às vezes no desejo de responder todas as pessoas, muitas vezes eu estava deixando o que era principal, que era a presença.
Estava deixando de ouvir o Senhor lá na presença. Mesmo que eu orasse, mesmo que eu buscasse o Senhor, meu coração já estava ali, já olhando e ouvindo as mensagens que estavam chegando, e meu coração ficava ansioso. E eu quero dizer para você, antes de qualquer coisa, você precisa ouvir a voz do teu Pai. Quem te mantém de pé é o Senhor. Quem te mantém de pé é a voz do Senhor. E nós precisamos ouvir a voz do Senhor nesse tempo. Amém? O título da palavra que o Senhor me deu é o lugar da morada de Deus. Queria que você abrisse aí a sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 1. Nós vamos ler até o 11. 2 Samuel, capítulo 7, versículo 1. A palavra de Deus diz assim: Sucedeu que, habitando o rei Davi em sua própria casa, tendo-lhe o Senhor dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: Olha, eu moro em casa de cedros, e a arca de Deus se acha numa tenda. Disse Natã ao rei: Vai e faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Porém, naquela mesma noite, veio a palavra do Senhor a Natã, dizendo: Vai e dize a meu servo Davi: Assim diz o Senhor: Edificar-me-ás tu casa para a minha habitação? Porque em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje, mas tenho andado em tenda e em tabernáculo. Em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei, acaso, alguma palavra com qualquer das suas tribos, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: Por que não me edificais uma casa de cedro? Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Tomei-te da malhada, de trás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. E fui contigo por onde quer que andaste. Eliminei os teus inimigos diante de ti e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Preparei lugar para o meu povo, para Israel, e eu plantarei. Prepararei lugar para o meu povo, para Israel, e eu plantarei, para que habite no seu lugar e não mais seja perturbado, e jamais os filhos da perversidade o aflijam, como dantes. Desde o dia em que mandei houvesse juízes sobre o meu povo de Israel, dar-te-ei, porém, descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que Ele, o Senhor, te fará casa. Nós vemos aqui o anseio de Davi. Quando ele viu que ele tinha uma casa, que ele morava num lugar, e ele gerou um anseio por ver um lugar para a casa do Senhor. Nós sabemos que os filisteus tinham levado a arca, né? E quando eles conseguiram trazer a arca da aliança de volta, Davi desejou um lugar para que ela ficasse. E era essa conversa que ele estava tendo ali com Natã. Ele estava falando para o Natã o desejo que ele tinha de construir um lugar para que a presença de Deus se manifestasse. O desejo que ele tinha de construir um lugar para que o Senhor viesse, a glória do Senhor estivesse sobre aquele lugar. E por isso, diante da conversa, Davi falou, quando Davi ansiou ali por construir, o Senhor veio até o Natã e falou com ele durante a noite, porque Natã respondeu para Davi aquilo que ansiava o coração dele: faz conforme o teu coração. Porque ele sabia que Davi tinha um coração segundo o coração de Deus. E ele falou: faz conforme o teu coração. Mas durante aquela noite Deus veio e falou com Natã. E Deus fala com Davi: por acaso edificar-me-ás uma casa para minha habitação? Em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito. E ele foi falando: por que não me edificais uma casa de cedro?
que ele jamais quis que o povo, ele jamais quis que uma casa de cedro fosse edificada para ele. Foi isso que Deus estava querendo dizer. Que ele jamais pediu isso para Davi. Ele jamais falou isso para nenhum dos povos, para nenhum deles, que fosse edificada uma casa de cedro para ele. Mas Davi ansiou por isso. Davi desejou que porque ele conhecia, ele sabia, ele sentia o que Deus desejava. E ele sabia. E o desejo dele era que a presença de Deus estivesse ali, porque ele ansiava por essa presença. Ele ansiava pelo agir de Deus. Ele ansiava pela manifestação de Deus. Ele ansiava pela glória de Deus. O desejo do coração de Davi era por construir a casa de Deus, ainda que Deus não tivesse pedido a ele. E nós vemos ali a palavra de Deus falando que o Senhor te faz saber que Ele, o Senhor, te fará casa. Nós sabemos que se refere à dinastia de Davi, que sucederia o trono. Mas, queridos, eu entendo que se refere da mesma forma ao reinado eterno de Jesus Cristo que viria, e ao nosso reinado que viria através de Jesus, como reis e sacerdotes. Deus estava falando também até hoje com o seu povo. O desejo que o Senhor tem de que nós venhamos a construir realmente uma casa para Ele, uma habitação para que a glória dEle nos encha, para que Ele seja adorado, para que Ele seja exaltado. E por meio de Jesus, nós fomos levantados para edificar a morada de Deus. Só que muitas vezes, eu quero te perguntar, será que você deseja edificar uma morada de Deus? Será que você deseja ser uma morada para a habitação do Senhor, para a glória do Senhor, para que Ele se manifeste com todo o poder sobre você, para que Ele te edifique, para que Ele se manifeste, para que o Espírito Santo te encha e te faça ser aquilo que Deus te estabeleceu para ser? Porque muitas vezes nós caímos no automático. Até foi engraçado porque final de semana os meninos, ontem, né, os meninos estavam lá em casa. Ontem que foi sábado. Eles estavam no Mustache, fui buscar os meninos para dormir lá comigo, os meus netos. E no sábado de manhã, nós acordamos, eles estavam com tosse. O Rafa estava com uma tosse, aí o Jeff falou assim, ele está com uma tosse. Aí eu falei assim, eu vou lá pegar um xarope. Subi para pegar o xarope. Quando eu desci, preparei o xarope, botei já ali no... Nem olhei, só olhei que era pediátrico e quantos quilos ele tinha, e já fui ministrar o xarope. Quando eu cheguei perto, assim, para dar o xarope para ele, o Jeff disse assim, esse xarope é para tosse? Aí eu olhei para ele, assim, fiquei pensando, por que será que ele está me perguntando isso? Todo xarope é para tosse. Aí eu fiquei com dúvida. Aí eu peguei e fui lá, voltei e fui lá na caixinha. E ler exatamente o que o xarope... E o xarope não era para tosse, gente, era para pele. Para alergia. O que eu fiz? Peguei o xarope, joguei fora, fiz um limão com mel, botei na mesma seringa que eu ia ministrar o xarope, fui lá, dei para o Rafa, dei para o Gabriel, dei para o Jeff. E ele está até sem tosse hoje, né? Viu? O xarope abençoado. O que eu quero dizer? Que às vezes a gente faz no automático as coisas. A gente está aqui na igreja, a gente está fazendo as coisas e a gente está fazendo no automático. E muitas vezes Deus está querendo ministrar o teu coração. É isso que eu quero para ti. É essa atitude que eu tenho para ti. O que eu estou formando dentro de você. O que eu estou preparando para que você exerça. Muitas vezes nós estamos fazendo sem saber por que estamos fazendo. E nós precisamos sair do automático, ouvir a voz do Senhor, saber o que Ele tem desejado, porque Ele deseja edificar, que nós edifiquemos uma casa espiritual, que nós sejamos uma casa espiritual para que a glória dEle habite, para que o Espírito Santo habite sobre nós e possa fazer uma obra poderosa dentro de nós, uma transformação da mente, transformar o nosso caráter, e Ele possa
manifestar a glória através de nós. Esse é o desejo de Deus sobre mim e sobre você. A Bíblia fala das casas que Deus possuiu durante a velha aliança. E ela faz distinção entre a nova e a velha aliança. E nós vemos, eu vou falar sobre algumas delas, sobre todas elas eu vou falar, porque são só 3. Nós vemos na velha aliança que Deus deu uma ordem a Moisés, quando ele tira o povo do Egito para ser o seu povo. Deus não queria apenas um povo, Ele queria um povo que adorasse a Ele. Ele queria um povo que reconhecesse quem Ele era. Ele gostaria de receber a adoração genuína do seu povo. Esse sempre foi o desejo de Deus, Ele ser buscado e adorado. E Moisés, conforme a direção de Deus, ele edifica o tabernáculo. Só que esse projeto era de Deus. Deus, através do seu Espírito Santo, capacitou cada um para a edificação do tabernáculo. Mas o projeto era de Deus. Deus tinha dado a eles para que fosse edificado conforme o padrão e a direção do Senhor. E a direção de Deus é que houvesse uma casa onde Ele pudesse ser adorado baseado naquilo que Ele tinha projetado e não naquilo que eles queriam fazer. Baseado no projeto original de Deus. Porque muitas vezes, queridos, nós adoramos a Deus conforme nós achamos e não conforme o projeto original de Deus, conforme Ele deseja ser adorado. Quando o tabernáculo foi construído, nós vemos o quê? A glória veio. Quando o tabernáculo foi construído ali no padrão de Deus, a glória veio sobre eles, sobre o tabernáculo. E diz lá em Êxodo, no finalzinho ali do 33, e depois no 34 também, tá? Êxodo, capítulo 40, versículos 33 e 34. Diz assim: assim Moisés terminou o trabalho. Então a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não conseguia entrar na tenda do encontro porque a nuvem estava sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Depois de estabelecidos na terra prometida, é que o templo foi edificado sob o reinado de Salomão, um templo majestoso, diz a palavra de Deus. E nós vemos lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 1. Olha o que diz a palavra. Da mesma forma, quando eles terminaram de construir, a glória do Senhor encheu a casa. Porque o templo foi construído conforme o padrão de Deus, que Deus tinha dado a Davi. O templo foi construído conforme o projeto de Deus. E a glória veio sobre a casa e encheu aquele lugar. Diz assim em 2 Crônicas capítulo 7, e acabando Salomão de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios. E a glória do Senhor encheu a casa. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. E todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se com o rosto em terra sobre o pavimento e adoraram e louvaram o Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Só que o rei Nabucodonosor, ao invadir Jerusalém e levar o povo cativo para a Babilônia, ele determinou que o templo fosse destruído. E após o cativeiro babilônico, os judeus que foram, após os 70 anos, os judeus que foram liberados ali, aí vieram através da liderança de Esdras, e também da direção de Zorobabel, começaram a reconstruir o segundo templo. Isso está lá em Esdras, capítulo 3, versículo 12. E diz assim: porém, muitos dos sacerdotes e levitas e cabeças das famílias, já idosos, que viram a primeira casa, choraram em alta voz, quando à sua vista foram lançados os alicerces dessa casa. Muitos, no entanto, levantaram as vozes com gritos de alegria, de maneira que não se podiam discernir as vozes de alegria das vozes do choro do povo.
pois o povo jubilava com tão grandes gritos que as vozes se ouviam de muito longe. Quando os alicerces estavam completos, eles realizaram uma comemoração. Assim diz a palavra de Deus. E aqueles que se lembraram do templo de Salomão, o templo que havia sido construído por Salomão, choraram quando viram o novo templo, porque sabiam que ele não era tão bonito como aquele que eles lembravam. Alguns se alegraram pela edificação e outros choraram, porque lembraram que a glória daquele templo que estava sendo reconstruído não era igual a que Salomão tinha construído. E a palavra diz, a respeito disso, nós vemos, queridos, que quando Moisés construiu o tabernáculo, a glória de Deus veio. Quando Salomão construiu o tabernáculo no padrão de Deus, a glória de Deus veio. Quando Zorobabel, na liderança ali de Esdras, quando eles terminaram, a glória de Deus, a palavra de Deus não menciona que a glória de Deus veio sobre eles, sobre o lugar. Mas como que a gente pode entender isso? Se em Ageu, capítulo 2, versículo 9, a palavra de Deus diz assim: a glória desta última casa será maior do que a primeira. Porque Deus não estava se referindo a um templo físico. Ele estava se referindo a um templo espiritual. Estava se referindo, ele mencionou que a glória da última casa será maior do que a primeira. Mas, para a glória que viria, Jesus, o esplendor da glória de Deus. Ele estava se referindo à glória que seria manifesta através de Jesus Cristo. A glória que encheria a casa. A glória que viria à terra e encheria toda a terra. Essas foram as 3 casas, mas uma casa específica. A palavra de Deus menciona lá em Atos, capítulo 15, versículo 16. E essa casa eu quero falar com vocês. Em Atos capítulo 15, Deus faz uma referência a uma dessas casas da velha aliança. A um templo. A uma tenda. Que foi chamada de tabernáculo de Davi. E fala assim: cumpridas essas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi. E levantando de suas ruínas, restaurá-lo-ei. Para que os demais homens busquem o Senhor e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Deus fala ali, por meio de Tiago, ali em Atos, sobre reedificar o tabernáculo. O tabernáculo caído de Davi, que era apenas o quê? Uma tenda. Porque Deus estaria se referindo a um tabernáculo que não tinha a glória do templo de Salomão, que não tinha a glória do tabernáculo original. Porque Deus estava falando a respeito de uma tenda que Davi tinha criado, que Davi tinha construído para abrigar a Arca da Aliança. Quando eles trouxeram a arca de volta, depois que foram retirados, depois que os filisteus tinham levado, eles trouxeram de volta. Não era a estrutura que ele estava se referindo. Não era a estrutura. Mas a um lugar de adoração, um lugar de entrega, um lugar de sacrifício. Davi desejava a presença de Deus. E nós vemos que a palavra de Deus fala ali, em Atos, através de Estevão, ele fala: não, o Altíssimo, Deus não habita em casas feitas por homens. E ele também fala em Atos capítulo 17, versículo 24, que Deus não habita em santuários feitos por mãos humanas. Então, do que Deus estava falando? Se ele falando do tabernáculo de Davi, ele estava falando do quê? Ele estava falando de um tabernáculo, aonde, da mesma forma que ele agiu, da mesma forma que Davi desejava a presença e a adoração,
e adorá-lo. E a presença de Deus, esse tabernáculo ele estava reconstruindo. Jesus disse a um dos discípulos que saíram do templo, respondendo, Marcos capítulo 13, versículo 1 e 2. O templo, o mesmo templo que havia sido reconstruído ali por Zorobabel, foi reformado por Herodes. E quando Jesus pregando lá no templo, quando eles saíram do templo, onde eles estavam ali, um discípulo perguntou a Jesus, mestre, que pedras, que construções, ele ficou admirado, nossa, que pedras, que construções, que coisa mais magnífica, que ficou com a reforma. Mas Jesus respondeu, vês estas grandes construções, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Jesus não estava falando, Deus não estava falando de um templo, de uma tenda, de um tabernáculo de Davi na estrutura. Deus estava falando de algo muito maior do que isso. Deus não se referia a um edifício, a uma casa construída por mãos humanas. Ele se refere que existe algo que precisa ser edificado nos dias de hoje. Um lugar de entrega, um lugar de sacrifício, um lugar de genuína adoração. Uma habitação para o Espírito Santo. E Deus mencionou a restauração do tabernáculo caído de Davi, diante daqueles templos majestosos, porque Davi desejou construir um lugar para a habitação de Deus, ainda que Deus não tivesse pedido a ele. Ele desejou construir esse lugar, ainda que Deus não tivesse pedido a ele. O anseio de Davi era a presença habitando ali, era adorá-lo. E ele arma a tenda, a palavra de Deus diz que Davi, desejando abrigar a Arca da Aliança, ele arma a tenda em Sião para abrigá-la e introduz algo maravilhoso, além do sacrifício que existia nos outros templos. Ele começa ali, ele traz a adoração dia e noite, a adoração contínua, em turnos de 24 horas, 7 dias por semana, turnos diários. Ele institui a adoração. O tabernáculo de Davi foi uma verdadeira ferramenta do mover profético do Senhor, aonde eles começaram a trazer a adoração e manifestar verdadeiramente quem Deus é. Trazer à existência, adorá-lo, reconhecê-lo, engrandecê-lo. Quando Deus fala sobre reconstruir o tabernáculo de Davi, Ele não estava falando de um templo construído por mãos humanas, mas pelo agir do próprio Deus, pela presença do seu Espírito Santo. Deus buscava o que moveu o coração de Davi. O que moveu o coração de Davi foi a adoração, o desejo pela presença, o anseio por Ele. Tanto que nós vemos Davi mesmo diante das quedas, mesmo diante dos pecados, ele dizia, Senhor, retira-me tudo, mas não me retire a Tua presença. Esse era o desejo de Davi. Ele sempre desejou a presença. O que Deus sempre desejou é que a gente edifique uma casa espiritual. Ele deseja formar em mim e você, que nós realmente sejamos uma casa espiritual para que Ele seja adorado. E que nós desejemos a Sua presença e o busquemos de todo o coração, para que a presença de Deus esteja no nosso meio, para que a presença de Deus esteja em nós, o Espírito Santo de Deus esteja em nós e se manifeste através de nós. Esse sempre foi o desejo de Deus. Nós somos a morada de Deus no Espírito, o seu santuário. Efésios capítulo 2, versículo 22 nos diz. Nós somos a morada de Deus no Espírito. Nós somos o seu santuário. Precisamos nos render à presença de Deus
vencer o nosso eu e dar lugar ao Espírito Santo nos encher. Deus quer te encher do Espírito Santo. Existem níveis maiores que você pode viver do Espírito Santo. Existe uma presença maior que você pode desfrutar. Mas Deus está edificando essa casa para que a glória dele venha, para que a glória dele te encha. Deus está edificando a tua casa espiritual. Existem níveis de manifestação do Espírito Santo. A palavra de Deus nos diz em Mateus capítulo 3, versículo 11. Todos já conhecem. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Nós vemos, então, aqui, a palavra de Deus nos apresenta níveis, amém? Dimensões, estágios, que nós recebemos, sim, batismos do Espírito Santo. Nós recebemos o batismo com a água que selava o arrependimento, que prepararia o povo para o batismo com o Espírito Santo e com fogo. A Bíblia nos revela quando os discípulos foram cheios do Espírito Santo. Isso eu falei na partilha de mulheres e o Senhor me falou para falar aqui para vocês. Nós temos que entender, queridos, que existem sim dimensões, existe sim momentos e profundidade para que nós vivamos no Espírito. Quanto mais nós nos rendermos à presença de Deus, mais o Espírito Santo vai ter lugar, mais o Espírito Santo vai nos encher, para que a gente manifeste verdadeiramente quem Jesus é, o que Ele representa, e a gente opere no seu nome. Eu quero que você bota aqui para mim João capítulo 20, versículo 21, um momento que Jesus encheu os seus discípulos do Espírito Santo. Antes do Pentecostes, Jesus encheu os seus discípulos do Espírito Santo. Existia algo ali que Deus já tinha preparado para eles. E eu quero conversar isso com você antes que você fique incrédulo, ainda que você não pense isso. Eu quero te dizer, pelo menos eu quero que você entenda que existem dimensões, existem níveis que você pode viver mais profundos com o Espírito Santo. Amém? A palavra de Deus diz, João, capítulo 20, versículo 21, novamente, Jesus disse, Pai seja com vocês. Depois que Ele ressuscitou, Ele apareceu para Maria Madalena, e estavam todos reunidos num lugar, ali no cenáculo. Jesus os encontrou, e a palavra de Deus diz, novamente Jesus disse, Pai seja com vocês. Como o Pai me enviou, assim eu vos envio. Depois de dizer isso, soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. Está aqui? Soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Deus primeiro faz na intimidade, para depois fazer através de nós. Primeiro Deus faz ali na tua intimidade, para daí Deus fazer através de você. O Espírito Santo, Ele vem sobre o nosso espírito, e não sobre a nossa carne. O poder vem sobre a nossa carne. E eu quero te mostrar isso. O Espírito Santo, ele não vem sobre a carne, ele vem sobre o espírito e traz o quê? Transformação. E um caráter, o caráter de Cristo. O poder, ele vem sobre a carne. Porque a palavra de Deus diz o quê? Em Joel, capítulo 2, versículo 28, coloca aqui. Joel, capítulo 2, versículo 28, e acontecerá que depois, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Por quê? O Espírito, ele nos reveste de poder. O revestimento de poder, conforme Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Recebereis o quê? Poder. Ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. O fruto da ação do Espírito Santo em nós precisamos avaliar e entender
O fruto é a ação do Espírito Santo em nós. E o poder é a ação do Espírito Santo através de nós. O fruto é a ação do Espírito Santo em nós. E o poder, a ação do Espírito Santo através de nós. Muitas vezes nós nos contentamos em ter o Espírito Santo, mas não queremos ser revestidos de poder. Não queremos ir mais profundo. Não queremos viver a plenitude que há nele. Dia a dia, há mais do Espírito Santo para mim, há mais do Espírito Santo para você. Muitas vezes nós nos contentamos com pouco. E nós vemos, queridos, que Deus revestiu eles de poder lá em Pentecostes. Todos estavam reunidos, todos os discípulos e mais muitos deles. Muitos que estavam reunidos naquele lugar. E a palavra de Deus diz, eu estou lendo agora a Nova Tradução Linguagem de hoje, tá? Atos capítulo 2, versículo 1. A palavra de Deus diz, quando chegou o dia de Pentecostes, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um barulho que parecia de um vento soprando muito forte. E esse barulho encheu toda a casa onde estavam sentados. Então todos viram umas coisas parecidas com chamas, que se espalharam com línguas de fogo, e cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito Santo dava a cada pessoa. Deus quer trazer sobre nós experiências, entendimento, capacitação. Você quer ser cheio do Espírito? Quanto você quer ser cheio do Espírito? O quanto você anseia pela manifestação do Espírito dentro de você? O quanto você anseia pela presença do Espírito Santo dentro de você? Você é a morada de Deus. Você é a morada, a habitação de Deus no Espírito. E Deus deseja te encher. Deus deseja fazer essa obra poderosa na tua vida, te capacitar para tudo aquilo que Ele te estabeleceu. Não é pela sua força, não é por violência, é pelo poder do Espírito. Ele deseja te capacitar para tudo aquilo que Ele te estabeleceu para realizar. Deus quer trazer sobre nós experiência, entendimento, capacitação por meio do seu Espírito. Só que quanto que a nossa alma está controlando o Espírito Santo, ao invés de nós edificarmos a nós mesmos por meio do Espírito. Quanto a nossa alma está tendo controle, impedindo que o Espírito Santo nos edifique, para verdadeiramente sermos uma casa onde a glória de Deus habita. Eu quero ler com vocês Atos capítulo 2, versículo 12. A palavra de Deus diz, queridos, muitas vezes nós duvidamos daquilo que Deus está fazendo. Quantas pessoas que veem manifestações do Espírito Santo e duvidam daquilo que Deus está fazendo? Ah, porque isso, para que isso? Para que ser desse jeito? Por que que as pessoas caem? Por que que elas falam em línguas? Por que que elas são cheias do Espírito Santo? Foi isso aí, que mesma coisa que quando eles foram cheios do Espírito lá em Pentecostes, aqueles que não participaram, da mesma forma, eles pensaram assim. Olha só, todos atônitos, Atos capítulo 2, versículo 12, todos atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros. Que quer isto dizer? Outros, porém, zombando, diziam, estão todos embriagados. No 14, então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nesses termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a terceira hora do dia, mas o que ocorre
É o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá que nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito, do espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra. Sangue, fogo, vapor de fumaça. Ele estava dizendo a respeito do que Deus estava trazendo, a respeito da obra que Jesus já tinha anunciado, e que o Espírito viria sobre eles, e que aquilo que eles estavam vendo não era coisa da cabeça deles, como se eles estivessem embriagados, era o poder de Deus. E é isso, nós não podemos nos intimidar diante daquilo que Deus está falando, diante do poder da manifestação do Espírito Santo. Nós temos que deixar o Espírito Santo nos encher, nós temos que deixar com que Ele nos edifique, sejamos uma casa espiritual para que a glória de Deus se manifeste, porque não vai ser na nossa força que nós vamos ganhar, queridos, aqueles que estão lá fora, é pelo poder do Espírito, é o poder do Espírito que convence, é o poder do Espírito que cura, é o poder do Espírito que liberta, é o poder do Espírito que restaura, é tudo pelo poder do Espírito. Se nós não entendermos isso, nós vamos viver incrédulos diante de tudo aquilo, de toda a verdade de Deus, que Deus nos traz através da sua palavra. A palavra fala, mas o Espírito testifica. Nós precisamos entender o que Deus quer gerar em nós para este tempo. E sabe o que eu vejo? Pessoas escondidas atrás da dor, do problema, através da sua própria condição, escondidas lá. Está tudo bem aqui, não está. O Senhor está dizendo, sai de trás das malhadas, porque eu tenho uma casa para ser edificada. Eu quero edificar a tua casa. Sai de trás das malhadas, porque eu quero edificar a tua casa. Glórias te damos, Jesus. Fala, Lucas, capítulo 24, versículo 49, eis que sobre vós enviou a promessa de meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Deus está dizendo, permaneçam, permaneça dia a dia, naquilo que Deus te estabeleceu, porque o Senhor vai te encher, o Senhor vai te encher. O Senhor está curando, são os teus processos, o Senhor está te curando, aquele homem que veio testemunhar aqui ontem, no Mustache, na sexta noite. Pensa como foi a luta dele, de ver o seu pai matando a sua mãe, e ele não entendendo nada, e quantas guerras, quantas situações. Mas Deus o tirou de trás das malhadas, para que ele seja uma casa espiritual, para que ele seja um testemunho vivo do poder de Deus, que cura e que liberta. É isso que Deus tem para nós. Nós precisamos sair do lugar, queridos. Nós precisamos nos mover para aquilo que Deus tem preparado para nós nesse tempo. Nós precisamos sair do esconderijo e olharmos para aquilo que Deus tem nos preparado, aquilo que Deus tem desejado edificar em nós, para que o Espírito Santo ainda nos encha mais, para que a glória de Deus se manifeste com poder sobre as nossas vidas. É esse o tempo. Existe um fogo que precisa nos encher, como em Atos 2. Existe uma presença que precisa vir sobre nós. Existe profundidade ainda maior. Existem dimensões do Espírito ainda mais profundas que nós podemos viver. E é neste tempo, é este o tempo da promessa, é este o tempo que nós podemos desfrutar de tudo aquilo que Deus estabeleceu. Porque as curas, milagres e prodígios, maravilhas, o Senhor disse que eu e você faríamos coisas maiores. Por isso, queridos, que nós precisamos sair do esconderijo. E nós precisamos realmente confrontar o nosso caráter. Confrontar o nosso caráter. Isso é o domínio próprio. Nós confrontarmos a nós mesmos. Nós entendermos aquilo que Deus nos estabeleceu para realizar. E nós buscarmos a presença de Deus.
buscarmos edificar uma casa para Ele. Você é a morada de Deus no Espírito. Você é a morada de Deus no Espírito. E muitas vezes, sabe o que nós estamos fazendo? Vivendo a nossa vida, vivendo as nossas coisas. E nos esquecendo que o Pai deseja transformar a nossa mente, o nosso caráter, e nos edificar uma casa aonde Ele possa manifestar a glória. Você é esse escolhido, você é esse escolhido, essa escolhida. O Espírito Santo, Ele tem tudo aquilo que nós precisamos, querido. É só por meio do Espírito Santo. O Espírito Santo é tudo aquilo que nós precisamos para realizar as coisas que Deus nos estabeleceu. Somente pelo Espírito nós vamos conseguir. É o Espírito Santo que nos capacita para toda a boa obra. É o Espírito Santo, por meio do Espírito Santo, que nós fazemos tudo aquilo que precisamos fazer. É por meio do Espírito Santo que a nossa casa espiritual é edificada. É tudo por meio do Espírito Santo. Então eu vou te dizer uma coisa: não rejeite o Espírito Santo que está te influenciando dia a dia para que você seja aquilo que Deus te formou para ser. Ouça a voz do teu Pai. Permita-se ser trabalhado, ser edificado, ser transformado. Todo o poder que precisamos é concedido pelo Espírito Santo. É por meio do Espírito Santo que os feitos proféticos são realizados. É por meio do Espírito Santo que as curas, milagres, prodígios são realizados. O Espírito Santo tem todo o poder. E Ele quer te encher. Ele quer te encher para que você manifeste a glória de Deus. João capítulo 4, versículo 26. Fala assim: mas o Consolador. João capítulo 14, versículo 26. O Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. É Ele que nos capacita. O Espírito Santo, Ele anseia em nos batizar, e nos encher, e nos revestir de poder. Quanto você deseja, assim como Davi ansiava pela presença, em edificar um lugar para que a arca pudesse ter um lugar e a glória de Deus viesse. O coração dele ansiava pela adoração. E por isso foi instituída a adoração 24 horas. Onde o nome do Senhor era exaltado, era glorificado 24 horas por dia. Queridos, o véu se rasgou. Hoje você tem acesso ao Pai. Hoje você pode adorá-lo 24 horas por dia, 7 dias por semana. Hoje o Senhor deseja a tua adoração dia a dia. Ele deseja você 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ele deseja você, a tua adoração. Ele deseja o teu coração. O Espírito Santo anseia por nos batizar, por nos encher. Esse é o tempo que nós precisamos deixar que a casa espiritual seja edificada. Aonde o Senhor possa receber adoração contínua. Adoração contínua. Aonde eu vou, aonde nós vamos, o Senhor é adorado, Ele é glorificado. 24 horas por dia eu estou orando em espírito. Ele te deu um espírito, Ele te deu um espírito. E o Espírito de Deus habita no teu espírito. E Ele te influencia dia e noite a adorá-lo 24 horas por dia. Ele te ensina a verdadeira adoração. Ele te ensina a entrega. Ele te ensina o sacrifício, a renúncia. Porque Ele está com você para que você consiga vencer tudo aquilo que você precisa vencer. Ele está com você diariamente. Ele está te ensinando, te impulsionando, te capacitando dia a dia para que você seja aquilo que Ele te estabeleceu para ser. É esse o coração. É essa morada. O Senhor está preparando. Sabe o que eu vi, queridos, nesse momento de oração? Eu vi um vale de ossos sendo levantado como casa espiritual.
Não importa qual é a tua condição. Glória te damos, Jesus. Não importa qual é a tua condição. Você pode ser participante. Eu sou como um vale, Pai de ossos. Fiz tanta coisa, mas eu quero te dizer, Jesus veio para te limpar, para te restaurar. Isso não pode mais ser desculpa para você. Você tem que sair desse lugar e saber o que Deus fez por você, que Ele te amou de tal maneira que Ele entregou o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele deu tudo por você, para que você soubesse e pudesse ser essa casa espiritual, para que você pudesse verdadeiramente manifestar a glória de Deus. Ele está te tirando desse lugar, do lugar do conforto, do lugar do engano, do lugar do eu, o homem, o centro de tudo, o lugar das decepções, do lugar de que eu não sirvo, de que eu não canso, de que eu sou filho da empregada, eu sou filho do adultério. Não importa quem você é, Deus sabe quem você é, e mesmo assim, Ele te tirou de trás das malhadas, para te dizer: ei, você é meu filho, minha filha, eu te gerei, eu te estabeleci. Não importa quem você é, não importa se você é aquele que viu a tua mãe sendo morta, se você é aquele que já matou, se você é aquele que se prostituiu, se você é aquele que fez coisas terríveis, se você é aquela esquecida, aquela que foi rejeitada, aquela que não teve pai, mas Deus te chamou, Deus te viu, Ele te escolheu e Ele te trouxe para a presença dEle, para que você seja uma casa espiritual, onde o Espírito Santo te encha e a glória de Deus se manifeste na tua vida através de você. É esse o processo de Deus. O Espírito Santo, Ele vem sobre o nosso espírito para transformar nossa mente, edificar nosso caráter, e Ele nos reveste de poder para que venhamos a manifestar a glória de Deus. É assim que o Senhor age, queridos. E que você entenda que existe dimensões maiores para você desfrutar. Existe uma presença maior para você desfrutar. E o Senhor deseja te encher essa casa. Você pode ser esse ossos, mas o Senhor deseja levantar, edificar essa casa, constituir essa casa, segundo o padrão original dEle, o padrão original de Deus. Quando Ele te formou antes da fundação do mundo, Ele gerou você, preparou para que você fosse o que Ele te estabeleceu, e Ele está zelando dia a dia para que o propósito se cumpra sobre mim e sobre você. Fecha os teus olhos. Glória te damos, Jesus. Glória te damos, Jesus.